Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? É bom estarmos aqui nessa manhã de domingo para reunirmos em escola dominical, né? Agradecemos a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade que Ele nos dá. E eu convido a todos para que nós possamos juntos louvar e adorar o nome do Senhor. Eu te convido, irmão, a se colocar de pé. Nós vamos estar lendo o Salmo de número 1. Salmos de número 1. Creio que quase todos conhecem de cor, né? Mas vamos ler. Leitura alternada. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e a cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. O primeiro versículo começou dizendo, bem-aventurado. O segundo disse, antes. E o terceiro terminou dizendo, bem-sucedido. Então, feliz é o homem que tem o Senhor Deus em primeiro lugar. Ele será um bem-sucedido. Para nós sermos bem-sucedidos, é primeiro ter Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar? Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 43. Hino de número 43 ou 47, deixa eu conferir. 47, irmãos. Louvor e glória. No
Amém. Mais uma vez, eu peço à igreja que se coloque de pé. Nós vamos estar lendo o texto básico da nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje é a número 13, a última lição. A manifestação da graça de Deus. Tito 2, 11 a 15. Tito 2, 11 a 15. Epístola de Paulo a Tito. Leitura alternada. Vamos ler. Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensato, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Todos. Dize estas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Amém. Vamos estar orando, louvando ao nosso Deus por mais esta manhã. Eu vou convidar a nossa irmã Nilda, ore ao Senhor. Amém. Momento do louvor. Bom dia, irmãos, na graça e na paz do Senhor. Como é bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor, nessa manhã de domingo, para louvar e bendizer o nome do Senhor. E eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé. Você que está na sua casa também, louve conosco nessa manhã. E nós cantaremos uma canção que diz como é precioso estarmos juntos aqui, na presença do Senhor. E embora nós não possamos nos cumprimentar, só de poder nos ver de longe é muito bom, É muito bom sentir que nós estamos caminhando lado a lado, E que o Senhor tem cuidado de nós em todo momento. Precioso, irmão,
estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos do amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos do amor de Jesus. Mais uma vez, como é precioso, irmão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos do amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos do amor de Jesus. Somos do amor de Jesus. Amém. Como é bom poder louvar ao Senhor em comunhão com os irmãos e poder ter a certeza de que o nosso Deus, Ele é soberano e Ele reina, e Ele tem reinado sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação. Como a irmã Nilda disse na oração, né, hoje é um dia, né, bem decisivo para o nosso município, né, e para todos os outros dias de eleição. Nós cremos que o Senhor é quem governa, o Senhor é soberano sobre todos nós, sobre a nossa cidade, e Ele vai fazer o melhor sempre para nós, e nós louvaremos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos permitido que, mesmo diante de tudo que nós temos vivido, nós podemos estarmos aqui na presença dEle, para louvar e bendizer a Ele, e que nós possamos pedir sempre para que Ele continue reinando sobre as nossas vidas, né, direcionando cada dia mais as nossas vidas. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca.
Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Eu queria pedir o diácono Júlio que fizesse a oração, entregando também os dízimos e ofertas ao Senhor. Senhor, meu Deus, ó Pai, obrigado, Pai, por essa manhã tão maravilhosa estarmos aqui, ó Pai, na Tua presença, te louvando, te agradecendo, ó Pai, para dizer, ó Pai, que só o Senhor é Deus, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa por nós, ó Pai, e que através da graça o Senhor nos salvou, ó Pai. Obrigado, Senhor, por este momento de louvor, que esteja chegando com um aroma suave, ó Pai, nas Tuas narinas, ó Pai, esses louvores, ó Pai. E queremos te agradecer também, ó Pai, pelos dízimos entregues aqui, ó Deus. Os dízimos entregues aqui, os dízimos entregues durante a semana também, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, para que seja direcionado para a Tua obra, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós fazemos oração e te entregamos esses louvores a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus porque tudo Ele tem feito por nós. Ele está cuidando, Ele está zelando de cada um de nós. É momento dos avisos. Estou procurando aqui os meus avisos. Não, eu não tenho. Estou procurando. Graça e paz, irmãos. Que a bênção de Deus esteja com todos nós, os que estão aqui na igreja e os que estão em casa, nos acompanhando. Que Deus abençoe. Eu trago 2 avisos do conselho. O primeiro, alguns já sabiam que ia ser deliberado na reunião do conselho, é quanto às sociedades internas. O presbitério
reunido alguns dias atrás, no mês de outubro, foi questionado a respeito das eleições das sociedades internas. Então, ele deliberou que os conselhos pudessem, querendo reconduzir as atuais diretorias, observando as questões de idade. Há essa orientação por parte do presbitério. O conselho estudou o assunto e colocou da seguinte forma: tendo em vista o tempo em que nós estamos vivendo debaixo dessa pandemia e as dificuldades que as sociedades estão tendo para fazer as suas plenárias, podem seguir a orientação do presbitério, reconduzir as atuais diretorias para o ano vindouro. Caso alguma sociedade entenda que há possibilidade, queiram fazer as suas eleições da próxima diretoria, que façam. Faça plenária e encaminhe um nome, né, para que possa ser dado posse posteriormente. Então, ficou bem tranquilo. Querendo reconduzir a mesma diretoria, né, por exemplo, a SAF. Não, nós vamos permanecer. Está tendo essa dificuldade de fazer plenária, a gente não está tendo não está tendo números na plenária, então nós vamos reconduzir a mesma diretoria. Pode. Pastor, a gente quer fazer a plenária. Faça a plenária, tem aí o quórum de acordo com a orientação e elege-se a nova diretoria. Encaminha para o conselho a nova diretoria, estaremos dando posse na data e no tempo oportuno. Então, ficou bem claro? Alguma pergunta? Dona Nilda, alguma pergunta? Está claro? Isso. Exatamente, isso aí. Tranquilo, então. Né? Então, com relação ao aniversário da igreja, nós teremos uma programação de gratidão a Deus, culto, celebração a Deus, de culto de gratidão a Deus. Nós não teremos festa, nós não teremos uma programação que provoque aglomeração. Analisando essa situação, observando o que já está presente em algumas cidades, em alguns momentos, nós estamos praticamente a 3 finais de semana do aniversário da igreja. Temos ainda, esse é o 3º final de semana de novembro, temos o 4º e o 5º. No 1º final de semana de dezembro seria o aniversário da igreja. Se convidássemos um pastor aqui, pastor que viesse para trazer a palavra, ele é um pastor com vínculo à igreja ou um pastor de renome, o que iria acontecer? Eu tenho que prestigiar. Haveria um número elevado de pessoas na igreja e nós estaríamos aí ocorrendo o risco de fazer uma aglomeração e de trazer novamente o nome da igreja ao público, como já ocorreu mês passado. Então, vendo essa situação, a gente vai ter um momento de louvor no sábado, com nós, membros da Igreja Presbiteriana de Alto Rio Novo, iremos produzir o nosso culto de gratidão a Deus. O irmão, a irmã, eu quero, nesse aniversário da igreja, nesse tempo diferente que nós estamos vendo, eu quero apresentar o meu louvor a Deus de gratidão. Eu quero fazer uma leitura de uma poesia. Eu quero estar presente na celebração. Teremos no sábado, na escola dominical de domingo, dia 7, a nossa, provavelmente é 7, o nosso escola dominical com Santa Ceia e no culto à noite, culto de gratidão a Deus. Estamos vivendo em uma situação extremamente
difícil e complicada. Já passamos por problemas sérios em nosso meio, dolorido, difícil ainda de processar. Então, não é tempo disso em nossa igreja, entendemos assim. Mas não vamos deixar de agradecer a Deus, não vamos deixar de adorar a Deus e celebrar a Deus o aniversário da igreja. Então, são esses dois avisos que nós temos. E temos ainda a revista nova que começará amanhã. Começará amanhã, de fato. Amanhã você já tem que ler a lição, a lição do dia, o texto do dia. Começa na segunda-feira mesmo, mas a própria lição é no próximo domingo. Tá bom? Isso aí. Secretária vai apresentar os aniversariantes? Não? Então, nós queremos agradecer aí os nossos visitantes, né, por sua presença. E nós vamos estar aqui vendo os aniversariantes da semana, que são, no dia 18, Arondina Alves. No dia 19, Marilene Alves. No dia 20, Selma Gabriel. No dia 21, Silvano dos Santos. Aos nossos aniversariantes, os nossos parabéns, que Deus os abençoe e que muitos anos possam vir na presença do Senhor para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Nós vamos, então, estar orando mais uma vez. Pastor, eu gostaria que o senhor estivesse orando, agradecendo aí, pedindo a bênção de Deus sobre os nossos aniversariantes da semana e também lembrando do Arthur, né? Nós vamos orar então e já pedir a Deus sabedoria na lição da escola dominical. Deus querido, nós louvamos o teu nome por esta manhã de escola bíblica dominical. Agradecemos ao Senhor quando nós nos reunimos, ó Pai, e também queremos colocar diante do Senhor a nossa gratidão pelos aniversariantes desta semana. Queremos também, ó Pai, agradecer a bênção que o nosso irmão presbítero Arthur recebeu de poder estar de alta hospitalar em casa, e graças à tua misericórdia, o teu amor. Obrigado, ó Pai. Agradecemos ao Senhor e pedimos, ó Pai, que nesse momento, quando nós estaremos em estudo de escola bíblica dominical, a revista da escola bíblica, estudando a última lição dessa revista, que a bênção do Senhor esteja conosco na conclusão desse estudo, ó Pai, e que possamos ser ministrados pelo poder do Teu Espírito Santo. Nos abençoe, nos guarde e nos dê, Senhor, a sabedoria do alto para viver e aprender a Tua palavra. Nós oramos e suplicamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Queridos, a leitura da nossa lição nos convida, quando lemos a manifestação da graça, já lemos aqui o texto de Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 15. Deixa a sua Bíblia aí marcada, nesse texto, que é o texto da nossa lição. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 15, onde é o tema da nossa revista. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A manifestação da graça de Deus. A manifestação da graça de Deus. Essa é a nossa lição, esta é o tema da lição, o texto básico da lição, Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15. Mas em um dos textos da semana, e aqui eu quero ressaltar o Salmo 63, que é leitura
da semana, né? Salmo 63, ele nos convida ao louvor a Deus pela sua graça. E no versículo 1, 3 e 4, nós encontramos assim, vou ler do 1 ao 4, do Salmo 63, né? Que é a leitura que você fez, ou deveria ter feito, seguindo a revista, no dia da segunda-feira. Esse é um dos motivos pelos quais nós temos insistido na leitura da revista. Inclusive, as novas revistas já chegaram, você pode pegar, levar para casa após a escola dominical, e se por acaso achar que deve levar uma para um irmão ou irmã que precisa de pegar a revista, pode pegar e levar, para que amanhã mesmo ele já esteja estudando aqui a leitura da semana, tá certo? Versículo 1 a 4 do Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti e o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos. Porque a tua graça é melhor do que a vida. O que o salmista reconheceu sobre a graça de Deus. A nossa revista, ela traz na introdução uma palavra que eu nunca, não é que nunca, eu não tinha, até certa época da minha vida, parado para prestar atenção no significado. O significado dessa palavra, desgraça. Eu não considerava como um palavrão. Inclusive, achava até curioso que algumas pessoas falavam assim, não pode falar desgraça. Aí inventaram a desgrama, né? Não sei se você sabe disso, né? Porque se você falar desgraça, o sufixo des vai dizer que é negar a existência da graça. Agora, se você falar desgrama, essa grama é a verdinha do quintal ou é do peso, né? Não faz sentido, né? Inventaram para não falar. Mas se você for subentender da coisa, quem está falando desgrama só está botando um apelido menos feio na desgraça. Mas é a mesma coisa. Mas aí, certa feita, eu conversando no auditório, e estava tendo uma bagunça, e eu disse, olha, vocês vão deixar essa desgraça acontecer no nosso meio? E eu vi que alguns olhos regalaram, mas havia necessidade de chamar aquele grupo de pessoas a uma atenção para o fato de que o caminho que eles estavam seguindo era distante da graça de Deus e estava sendo conduzido a realmente ficar fora da graça de Deus. Mas eu não tinha atinado ainda para o real significado dessa situação. E depois um amigo virou e falou, rapaz, eu nunca tinha visto alguém usar esse termo de público, mas foi muito bem aplicado na razão da qual você chama a atenção do público. Eu, lendo a revista, fui chamado a atenção para conhecer o sentido da palavra.
Mas uma das coisas que nós precisamos em nossa caminhada, não só como leitores da revista da Escola Dominical, não só como cristãos e leitores da Palavra de Deus, é atentar para alguns detalhes da nossa vida. Nós somos convidados às leituras da soma de letras e letras que formam palavras e mais palavras que formam frase, mas nós também somos convidados à leitura da vida. Nós temos que olhar as questões, saber as épocas, viver as situações pertinentes à nossa história. Hoje, por exemplo, seria um dia muito propício para estar aqui, deixando a revista de lado. Vamos falar sobre a eleição. Um dia importante, fundamental, necessário, até uma boa palavra. Mas eu quero dizer para você que a boa palavra do dia da eleição foi cantada, quando o Ministério Louvor cantou aqui a soberania de Deus. E se você prestar bem atenção na letra do cântico, que tu reinas, Senhor, desde antes da fundação do mundo, né? E o Senhor reina, Deus Criador. Quando eu estava orando ali com o cântico, não há outros poderes, só há um poder, o de Deus, né? A briga está aí, o debate político está aí, o garimpo de voto está aí, e a escolha e tal. E Deus, no seu trono, soberanamente, dirige o curso da história. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Voto consciente, voto em oração, como sempre fazem os cristãos diante de Deus. Coloca a sua vida, coloca com temor no Senhor, vai para a urnas, faça o seu voto e pronto. Acabou. Adore a Deus com a sua vida. Falamos sobre política. É claro, poderíamos destrinchar o assunto, comentar, fazer debate, mas não precisa. Vamos ganhar tempo aqui na lição, que vai nos trazer melhor coisa. E quando nós, então, vamos ver a manifestação da graça de Deus, nós vamos ver que a graça de Deus todos os benefícios que Deus tem para nós, no pacto que Ele tem conosco, toda a manifestação do seu amor para conosco, através da pessoa de Jesus Cristo, através da vida em Cristo Jesus e através da salvação que Ele nos dá. Aqui, no terceiro parágrafo da introdução, ele vai dizer assim: segundo o Catecismo Maior de Westminster, a graça de Deus é manifestada no segundo pacto. Em ele, livremente proveio oferecer aos pecadores, a nós, um mediador, Cristo Jesus, e a vida eterna, e a salvação alcançada por ele, dispensada a nós. É a graça de Deus, está sobre nós, está sobre cada um de nós, a manifestação do mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, a vida eterna que Ele nos concede, e a salvação, está livre de todos os nossos pecados, que Deus nos concedeu, gratuitamente, em Cristo Jesus. Esta é a graça, e essa graça, ela é a manifestação do amor de Deus em nós. E a revista vai nos convidar a observar essa graça, e, se fosse acrescentar um texto aqui, viver Mateus 5,16, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, através de Cristo Jesus. A manifestação da graça em mim, a manifestação da graça em você, levará você, as pessoas olharem para você, ver a luz de Cristo, ver a graça do Senhor Deus sendo manifesta na sua vida, e aí você então será um espelho para glorificar a Deus. Quando nós vamos ao texto, Tito, que foi colocado como o pastor de Creta, para lá naquela ilha, dirigir as igrejas daquela ilha,
e o versículo 5 vai nos dar, do capítulo 1, vai nos dar uma ideia do que Tito foi fazer em Creta. Colocar em ordem as coisas restantes. Um dos prazeres de ler Tito é entrar nesse versículo e dizer, eu estou aqui. Existem coisas que precisam se tornar completa na minha vida. A palavra de Deus vai nos direcionar a um estudo, a um conhecimento, a um desenvolvimento, para que as coisas restantes sejam colocadas completas. E eu gosto dessa ideia, porque essa ideia me convida a viver a humildade, me convida a viver o quebrantamento, me convida a viver a necessidade de buscar mais o Senhor Jesus, me convida ao reconhecimento que eu não estou completo, que eu não estou pronto, como dá Filipenses, que o Senhor que começou a boa obra em nós há de completar. Olhando para Tito, ele vai nos ensinar isso. Então, nesse texto aqui que vai falar da graça, vai nos convidar a refletir no nosso estilo de vida. É isso que o autor da revista coloca. Paulo focaliza o estilo de vida que se espera dos membros da igreja, caracterizado pela responsabilidade, integridade e piedade. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. E você vai observar que no capítulo 2, no versículo 1 ao 10, ele dá no primeiro versículo, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Versículo 2, aos homens idosos. Versículo 3, às mulheres idosas. Versículo 4, aos moços. Versículos 9, aos servos. Mas no versículo 7, ele fala diretamente a Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Então, no capítulo 2, de 1 a 10, Paulo direciona, essa carta é para a igreja, para aos homens idosos, para as mulheres idosas, para os moços, para o servo, mas também para você, Tito, que você se torne padrão. Então, nós olhamos para essa carta e falamos assim, opa, estamos aqui, eu estou aqui, você está aqui, nós estamos aqui, nós estamos nesse grupo de pessoas aqui que Paulo está ensinando. E aí, então, ele vai dizer, olha, aqui você precisa de ter um estilo de vida, um modelo, um comportamento. E é isso que Paulo vai nos trazer nesta carta. E, como disse, precisamos completar essa graça na nossa vida. E aqui, então, esse estilo de vida, quando eu leio esse pedacinho que o autor colocou como o texto base, ele vai me mostrar que existem coisas que precisam viver de acordo com a consequência, ou então de acordo com a manifestação da graça de Deus em nós. E isso precisa, então, se tornar prático em nossa vida. E esse é o objetivo da lição. Através desse texto, ver quais os benefícios que a graça de Deus vai produzir na minha vida. Essa é a nossa lição de hoje, esse é o nosso estudo. E nós vamos proceder o estudo, assim que algum irmão que está aqui presente quiser fazer alguma pergunta, faça a pergunta, nós estaremos aqui para abrir esse momento. Então, vamos ver aqui quais as questões que o autor da revista me convida e convidar você a colocar como estilo de vida a partir dos benefícios da graça de Deus em nós. Primeiramente, ele vai trazer aqui que a manifestação da graça de Deus se dá na pessoa de Cristo. A graça de Deus vai manifestar em mim, vai manifestar em você, através da obra de Cristo, da pessoa de Cristo. E aí, o versículo 14. O qual, a si mesmo, o qual, porque ele está ligado ao versículo 12, né? Do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boa obra.
o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade, pagar toda a nossa dívida. Ninguém deve nada a Deus, porque Jesus pagou. Jesus resolveu esse problema. Essa é a parte da graça de Deus que cabe a mim, cabe a você, porque foi manifestada a nós por Cristo Jesus. A dívida do nosso pecado, Cristo rasgou lá na cruz e pagou. Ele remiu, ele pagou. Então, nós hoje chegamos diante de Deus através de Cristo Jesus. Hebreus, podemos entrar diante dos santos para adorar a Deus, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho com a sua manifestação da sua graça sobre nós através do seu sacrifício. Nós podemos estar na presença de Deus justificado, não existe pecado sobre nós, porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Efésios 2, versículos 5 e 6, a manifestação da graça. Deus olha para mim e para você, já nos vê assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, por causa da manifestação da graça de Deus em nós. E aí, então, a revista vai nos convidar a olhar minuciosamente o que consiste essa ação da graça em nós. Primeira questão, ele vai dizer que essa manifestação da graça consiste na nossa salvação. Olha aí na revista, onde nós vamos ver aqui. Em virtude da obra de Cristo, a graça divina se manifestou salvadora a todos os homens. E isso não é algo a ser desfrutado somente no futuro. Trata-se de uma experiência usufruída desde já. A experiência da salvação antecipa a glória e as bênçãos do futuro com Cristo, porque Jesus já vive com o salvo, o aqui e agora. Irmãos, hoje nós estamos dentro desse corpo que um dia, pela glória de Deus, será glorificado. Mas a nossa salvação já nos permite viver no hoje a nossa intimidade com Deus espiritualmente, a nossa liberdade diante de Deus espiritualmente. Se não fosse a obra, a graça de Deus manifestado em Cristo Jesus por nós, o sacrifício que deveríamos fazer, o sacerdote que teria que ser o intercessor, e outras coisas mais referente o Velho Testamento, a velha aliança. Mas com a manifestação da graça de Deus, eu e você já vivemos o aqui e agora, a salvação que será glorificada na eternidade. Mas eu já desfruto dela aqui, a salvação aqui. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu me chego diante de Deus, essa é a boa nova do Evangelho. Há salvação para nós, há perdão para nós, embora ainda somos pecadores. Mas há o acesso direto a Deus. E a salvação é essa permissão, é essa bênção, é essa liberdade que tenho de adorar a Deus, de entrar nos santos do santo, em intimidade com o Pai, e adorá-lo, agradecer, glorificar, e receber os benefícios do perdão, da graça, hoje. Nada que acontece comigo e com você, acontece por acaso. É permissão de Deus. Isso muda a nossa realidade. Deus nos deixou aqui uma lição de ensino, aprendizado e ensino. Ensino na ideia de que alguém vai nos ensinar. Aprendizado que eu preciso pegar o ensino da relação com os meus semelhantes
e colocar na minha vida. E ensino que eu vou pegar a minha vida diante do filtro da palavra de Deus e vou instruir ao outro. E vou vivendo, sim. A cada dia crescendo, a cada dia desenvolvendo, a cada dia sendo transformado. O hoje, que é melhor do que ontem, e pior do que amanhã, porque amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Eu vou estar mais forte, mais íntimo com Deus, mais salvo em Cristo Jesus, mais maduro na manifestação da minha convivência com a realidade que eu estou presente. É viver a minha salvação. O aqui e na glória eu já posso desfrutar das bênçãos que Deus tem para mim. E aí, então, nós vamos entender que ser salvo é ser diferente. A revista vai nos trazer assim, em termos práticos, a experiência da salvação educa o homem para resistir o mal em todas as suas formas e proporciona um equilíbrio caracterizado por sensatez, justiça e piedade, uma firme esperança da glória em Deus. Às vezes acontece uma situação na nossa vida que nós ficamos assim, por que isso aconteceu? Eu fiz isso, aconteceu isso. Uma das primeiras questões que nós deveríamos discutir com a nossa mente, diante de uma situação que aconteceu na nossa vida, seria entender que Deus é soberano. Opa, aconteceu alguma coisa, onde está Deus? Deus está soberanamente acima dessa situação, desse imprevisto, desse problema, e como diz o Salmo 46, se é uma tribulação, é uma angústia, Ele está presente aqui comigo. Ele está do meu lado, Ele está conosco. Então, quando vem uma situação, opa, peraí, Deus está aqui. Não está distante de Deus, não pegou Deus de surpresa. Deus me ama desde a eternidade. A graça dEle já se manifestou, e eu vivo o aqui e agora, essa presente situação. Então, começamos aí a nos questionar diante da situação que estamos vivendo. Por que isso tudo está acontecendo? Eu vou, então, para o meu quarto de oração, conversar com Deus. Eu vou, então, para o meu momento de íntimo com Deus. Senhor, o que está acontecendo comigo? E ao vivenciar isso, ao estar diante disso, eu vou crescendo, eu vou entendendo. Se Deus é soberano, a palavra diz que Ele me ama, Ele não muda. Deixa eu me acalmar aqui. Eu não estou conseguindo compreender todas essas questões da minha vida. Por isso que eu gosto daquele versículo lá, de João capítulo 13, quando Jesus está no lava-pés, ali, aí eu disse, Senhor, você não vai fazer, olha, o que eu faço agora, entender-lo-ás depois. Agora vocês não compreender-lo-ás. Agora você não compreende, falou Jesus com um dos seus discípulos, lá no lava-pés. Tem muitas coisas na nossa vida que no momento exato nós não compreendemos, mas a salvação já foi nos garantida. Deus já nos proporcionou isso. Então eu passo pela manifestação da graça e me aproprio da salvação, é bênção de Deus, eu tomo posse. Está pronto, está resolvido. E outra feita, se nós estivéssemos falando, tal como aquela peça, mãos vazias, é como se Jesus falasse assim para mim, olha, resolvi o seu problema da entrada no céu, resolvi o seu problema da sua relação com o Pai, eu já resolvi. Agora é você que precisa de resolver algumas questõezinhas que precisam ser colocadas em prática na vida aí presente, até sua chegada aqui. Viva aí a sua salvação. Viva os privilégios e os direitos da salvação. Já está resolvido. Seja maduro, seja juizado, seja atenado aí, porque daqui para a glória eterna já está tudo resolvido. No dia certo você vem, mas enquanto não chega o dia certo, vive aí, sensato, maduro, experiente, ajuizado, né? E justiça de Deus. Então, a salvação é uma das manifestações da graça de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. A segunda, formação de um povo especial.
Quem tem acompanhado os estudos de Pedro, já ouviu aí nas quarta-feiras, por várias vezes eu falando que Deus nos chamou para ser um povo. Um povo. Você não é sozinho. Você não é sozinho, você é povo de Deus. E aqui, ele inclusive vai usar aqui o texto do versículo 14, e se você observar, ele vai usar também o versículo 9 e 10 da primeira carta de Pedro, no capítulo 2. O versículo 14, ele vai dizer assim: purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Então, a manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus, da pessoa de Cristo, vai te chamar para ser povo de Deus. E povo não é um só. Aqui vai para o plural, aqui vai para a coletividade, aqui vai para a vida em comunidade. E nós amamos ser igreja. Que saudade que nós estamos de ter a igreja aqui junto. E que falta nos tem feito isso. Talvez um dos ensinamentos que nós estamos tendo agora, nesse período da pandemia, é o quanto faz falta estar na igreja, e os irmãos da igreja presentes. Saudade, né? Aquele momento em que nós estávamos todos reunidos aqui na igreja, e o ministério de louvor cantando, e aí no refrão pede para que a igreja cante, e a igreja cante forte, ou quando nós estamos cantando um hino do inário, é só a irmã ministrando aqui para dar o ritmo do hino, e a igreja canta forte, animada, né? Difícil, né? Viver agora, nesses tempos da pandemia, que falta que nos faz viver a coletividade, viver o povo de Deus reunido, viver a igreja de Cristo, saudade que nós temos dos nossos irmãos. Mas lembre-se, Deus nos chamou para ser povo. E aqui, então, nós vamos encontrar, em terceiro lugar, que a manifestação da graça de Deus na pessoa de Cristo nos convida à missão no mundo. Você não está aqui só de passeio, você não está aqui só para vivenciar a época boa da vida, não. Você tem uma missão. E vários momentos da palavra de Deus, nós vamos encontrar que a nossa missão nos é dada. Há dons e talentos que foram nos dados, proporcionando um fim proveitoso para a igreja. 1 Coríntios 12, versículos 6 e 7. Nós vamos encontrar em vários outros textos da palavra de Deus que o soldado de Cristo, arregimentado para a obra, não se envolve com coisas do mundo presente. Nós somos colocados como membros do corpo, cada um tem a sua função, e aqui então a revista vai nos dizer que a manifestação da graça de Deus nos dá para fazer uma missão no mundo, e o versículo 15 vai nos convidar: diz estas coisas, exorta, repreende, e também com toda autoridade. Nós precisamos, nessa ideia, viver o efeito prático da graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus Cristo na nossa vida missionária. Quando nós observamos na carta de Pedro, que estudamos aqui numa quarta-feira, nós vamos lembrar que houve um dia que nós estudamos só o a fim de, do capítulo 2, que tem duas vezes repetindo ali, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, e a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O objetivo de Deus em manifestar a graça dele na minha vida é para minha salvação, é para a formação de um grupo, de um povo especial, mas é também para que a minha salvação, a minha formação de povo, me leve responsavelmente a lembrar que existem outros a serem alcançados, que é a vida missionária da igreja. Hoje, como igreja, nós fazemos através das nossas ofertas, das nossas orações pelos missionários e daqueles que um dia estão aqui aprendendo e vão ser missionários em outra cidade a partir de uma mudança, de uma transformação, e que saiu da igreja e foi ser membro de outra igreja e lá continua. Tem alguns irmãos
que já não moram mais aqui em Alto Rio Novo, e estão em outra cidade, e lá continua na igreja, atuando como atuava aqui. Eu sei de um casal que continua como professor de escola dominical. Um dia desse até estava conversando, que ele era professor lá, vou evitar de citar nome para não ser alta exaltação, mas, né, aqui ele era quietinho e lá ele foi ser professor de escola dominical, né? Que bênção! A igreja fez missão com a mudança da família, né? E assim viveu transformado. Mas essa missão nos cumpre quando a sociedade feminina, a SAF, junta as ofertas e envia para os missionários, quando nós recolhemos e enviamos, quando nós fazemos ações missionárias, estamos vivenciando isso. Mas você não precisa ficar só esperando essa ação da igreja. Essa ação da igreja é uma ação, mas você pode, um missionário, eu quero orar por aquele missionário. Você já pode fazer missão assim. Você pode escrever para ele, você pode comunicar para ele, você pode incentivá-lo a continuar na obra missionária. E assim nós vamos vivenciando a graça, a manifestação da graça de Deus através da pessoa de Cristo na nossa responsabilidade missionária. Alguma pergunta, alguma colocação? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Podemos ir para o segundo ponto? Então vamos ao segundo ponto, então. A manifestação da graça de Deus tem efeitos práticos na vida do crente. Ou seja, há uma realização na nossa vida. Quando nós escolhemos essa revista para estudar, e hoje nós encontramos a última lição, havia uma ideia na nossa mente: provocar uma igreja mais prática, uma igreja mais atuante. Esse era o nosso desejo. Então, irmãos, veja bem, eu não posso pegar simplesmente o conhecimento dessa lição e dessa revista, que vai nos trazer o discipulado e serviço, e não me envolver com o serviço da igreja. Há uma necessidade da igreja a acontecer essa realidade, vivenciar essa realidade. Há uma necessidade de que essa situação seja passado para a igreja. Então, nós precisamos de estudar essa revista e olhar esses detalhes para que a nossa mudança de vida, nossa transformação que nós vivemos na igreja, possa ser manifestada de forma prática para as outras pessoas. Deixa eu trazer aqui para vocês uma situação. Olha só, você mudou de vida, todos nós. Os 3 pontos anteriores já aconteceu na nossa vida. A salvação foi manifestada em nós já nos tornamos povo e nós já fazemos missões, certo? Nós somos igreja sim. Esses 3 primeiros pontos aí do item 1, da manifestação da graça de Deus através de Cristo Jesus, na pessoa de Cristo, já aconteceu na nossa vida. Alguém aqui tem dúvida da salvação? Não temos. Alguém aqui tem dúvida de que somos reunidos para ser um só povo? Não temos. Alguém aqui está ainda em débito com sua vida missionária? Pode até que ter um pouco aqui, mas todos nós como igreja temos feito missão, né? E nós estamos fazendo missões como a igreja do Senhor Jesus. Então, esse primeiro ponto já aconteceu com a nossa vida. Mas olha só, quando a manifestação da graça de Deus tem efeitos práticos na nossa vida, existe uma situação que eu queria desenvolver com vocês. Olha só, a revista vai dizer assim: a graça de Deus que salva e constitui um povo novo traz sérias implicações. Ninguém recebe a graça de Deus e continua sua vida de modo apático e indiferente. Veja bem, como eu vou colocar a situação para você entender. A manifestação da graça está em nós, nós somos salvos, nós somos um povo, fazemos missões. Beleza. Existem 3 aspectos na nossa vida. Primeiro, nós
começamos a vivenciar os efeitos práticos da manifestação da graça de Deus, já sou salvo, sou um povo e faço missões. E comecei a viver. Dentro desse processo de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento, chega um momento na vida do cristão que ele para. Ele para. Ele não desenvolve mais. Ele vai para o, tá bom desse jeito que eu estou. Eu já dou dízimo, eu já faço oferta missionária, eu já vou na igreja, eu já faço as minhas orações, eu já dou meu testemunho, as pessoas me veem indo para a igreja, sabem que eu sou um cristão. Ele para. Tá aqui eu estou bom. Cheguei no ponto bom. Existe um outro estágio, que é o seguinte, a pessoa sabe que ali não é o ponto bom. Ele precisa avançar. Ele precisa de ir além. Lembra de Isaías? Invoca-me, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. Esse texto implica com você. Não, mas tem coisas diferentes que Deus tem para falar comigo e eu não sei. Tem, a palavra de Deus diz que tem, e Deus tem algo mais para mim, e eu quero esse algo mais. Mas eu vou lento. Eu vou devagar, eu não acelero, eu não corro a carreira que está proposta para mim, eu fico lento, eu não vou para lá. E isso é a manifestação da graça de Deus, de forma prática na minha vida, está assim. Eu não estou parado, eu estou indo. Mas existe um terceiro estágio, é aquele que encara Filipenses 3, não que eu tenha alcançado, mas eu estou indo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estou adiantando, eu quero uma vida transformada, a manifestação da graça precisa ser produzido, fruto prático na minha vida. E é isso que a lição está nos chamando, para que você já é salvo, você já é povo de Deus, você já faz missão, mas tem que ter algo mais, tem que ir mais à frente, e a revista está nos chamando a isso, a ter um estilo de vida diferenciado no mundo, a ter uma situação totalmente mudada. Aquele que foi alcançado pela graça de Deus, procura viver uma vida com um padrão ético-moral diferenciado do mundo. E eu preciso, lembra de Romanos capítulo 12, né? Que eu não vivo conformado, mas transformado pela renovação da minha mente. E aqui então a graça de Deus tem que fazer isso em mim. No mundo que valoriza as paixões pessoais, mesmo que para alcançá-las seja necessário agir impiedosamente, a graça de Deus nos ensina a agir com amor, carinho pelas pessoas e tratá-las com dignidade. Eu preciso de viver essa transformação. E para viver essa transformação, eu preciso de um estilo de vida diferenciado. Eu preciso tirar o papel manteiga que está em volta de mim. Eu preciso de tirar o impermeável. Nós vivemos numa sociedade e não influenciamos. Tem um papel manteiga em volta da gente. A gente convive com pessoas ao nosso lado e nós não influenciamos ele. Eu preciso rever essa situação. No lugar de buscar os nossos próprios desejos, precisamos e agir procurando entender as necessidades dos outros. Tem que fazer com que a graça de Deus se manifeste e eu ame mais o meu próximo, de forma que eu influencie na vida dele. De forma que eu recebo autoridade de Deus para entrar na casa dele e ser bênção na vida dele. Mas é invasão de privacidade. Nós estamos aqui para invadir. Nós não estamos aqui para viver preso. Nós já fomos libertos em Cristo Jesus.
Eu posso ir lá no meu quarto e com o meu joelho dobrado, invadir a casa do irmão, do próximo. Senhor, estou entrando agora na casa de fulano e fulano, ele é casal, eu sou amigo dela e tudo, e eu quero que a bênção do Senhor comece a entrar, e eu quero palavra de sabedoria para dar para ela, para dar para ele abençoar a sua vida. Você invade espiritualmente e quebra as barreiras em Cristo Jesus. E eu preciso de fazer que esse filme plástico que está envolvendo-nos possa tirar isso de nós. Não tem aquelas vasilhas que você perde a tampa e às vezes você quer guardar na geladeira. Geralmente acontece assim com Marinex, né? Aí você guarda na geladeira aquilo que sobrou do almoço para dar uma jantadinha depois do culto, né? Aí a gente vai e passa um filme plástico. Você não vê o filme plástico, mas pode colocar uma vasilha por cima que não vai misturar. Levei um susto um dia desses, isso é comum nas nossas casas, né? Estava ali um resto de alimento no Marinex, passou o filme plástico, que ficou bem transparentinho, e fui colocar uma vasilha por cima, ficou ali por cima, você não via nada, só o filme. Às vezes a nossa realidade é essa, na nossa relação com o nosso semelhante, tem um filme plástico aqui, a bênção que eu tenho para proporcionar na vida dele, da graça de Deus, não passa por aquele filme plástico. Preciso eliminar isso aí. E aqui eu preciso de abençoar a pessoa dessa forma, né? Sair desse isolamento, dessa redoma de vidro e ir. Foi falado aqui na lição. E ser Paulo em Alto Rio Novo. Nós precisamos de viver isso. Mas essa esperança no reino de Deus futuro é preciso de acontecer agora. E aqui, então, ele vai nos trazer que um dos estilos de vida prática que nós vamos ter através da manifestação da graça é o estilo de vida diferenciado. Eu preciso mudar meu comportamento. E aí eu te desafio a buscar em Deus. Senhor, está legal do jeito que eu sou nessa cidade, Senhor? Deus, fala comigo. Eu estou vivendo direitinho, porque não é o que o pastor vai ditar de regra para mim, Pai. É a tua palavra. Não é o padrão do mundo que eu tenho que seguir, é a tua palavra. Então, Deus, fala comigo, no meu coração, porque de repente o pastor está querendo que eu viva de um jeito, de repente a igreja quer que eu viva de um jeito. Não, eu quero que eu venha a ser manifestação da graça do Senhor Jesus em mim, me leve a viver a transformação que o Senhor quer para mim. E eu vou dobrar meu joelho e vou buscar de Deus para viver em consciência tranquila. Segundo lugar é viver uma vida de esperança. E aqui ele coloca 3 pontos. Eu vou pular o ponto 2, que é a letra B, e vou para o terceiro, mas eu vou ler o primeiro. Letra A manifestação da graça de Deus em nós nos leva a viver uma vida transformada em Cristo Jesus, com esperança do reino de Deus futuro. O cristão precisa viver essa convicção. O versículo 13 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Há 2 ensinos perversos hoje em dia no Brasil que nos afastam o cristão da gloriosa esperança quanto ao retorno de Jesus para o estabelecimento de seu reino de paz e justiça. Letra A. Leia comigo aí. O primeiro é que, juntos, o primeiro é que a nossa fé deve se preocupar apenas com o dia presente. Muitas pessoas e igrejas apelam para a fé a fim de resolver problemas imediatos, como desemprego, crise familiares, doenças, problemas financeiros e etc. Não olham para o futuro com Jesus e têm dificuldades de conviver com os problemas que a vida apresenta a qualquer pessoa. Não conseguem enxergar a presença da graça de Deus quando estão no vale da sombra da morte. Isso reduz a fé cristã e a experiência da graça de Deus a algo como uma caixinha de mágica. Vivenciar isso aqui é maturidade cristã. Ser transformado nesse ponto aqui é maturidade cristã.
é você mudou de fase. É você agora, quando você é motorista, classe A, você pode dirigir moto, A e B, moto e automóvel, aí C, moto, caminhãozinho, D, tem gente que tem que raspar a pele para fazer exame toxicológico, para arranjar os cabelos, ver se tem droga no corpo, e raspar a cabeça do Cid um tempo atrás para fazer isso, e aí vai mudando de fase. Na vida cristã você precisa mudar de fase, irmão. Na vida cristã você tem que ser transformado a cada dia. Você não enjoa de você mesmo, não? Eu enjoei de mim. Um dia desse a Ana Paula falou um negócio para mim, eu fiquei quietinho, calado. Falei, gente, como é que eu estou enjoado de mim mesmo? Eu tenho que mudar, não posso ser esse homem que eu era, não. Que eu era, já mudando. Né? Eu estou profetizando pela minha vida, porque tem coisas que é ranço, que a gente traz lá de trás. E a pessoa que está do seu lado vai te falar, mas se não tiver uma pessoa do seu lado para falar, olha no espelho. E olha lá, falando, que é isso? Eu tenho que mudar, não posso continuar essa pessoa chata, enjoada. E eu tenho que ter transformado. Se a pessoa que está do meu lado está vendo, imagina Deus que vê por dentro, quanto que eu preciso de mudança. Eu preciso de viver a transformação. Mas não, eu só estou preocupado com o meu emprego, com o meu salário, com a minha vida, com a minha saúde, com o desemprego, com doença, e a minha fé é só essa coisinha pequena. É só essa miudeza. Eu tinha um cântico, eu sempre gosto dele, tropeça aqui, cai, acolá, levanta, sacode, logo levanta e começa a cantar. A vida é esse, tropeçar, cair, levantar e sair. Você vai. Então é o seguinte, vamos transformando, vamos viver essa transformação, mas a nossa fé nos deve preocupar em algo mais, em crescer, em desenvolver. Você está agarrado naquele problema de 3, 4, 5, 10 anos atrás, não resolveu, joga fora aquele problema, pega outro, tenta resolver. Tem um negócio que a gente faz fiz muito isso. Trabalhava no banco, a gente tinha que fechar balancete de conta. E antes não era no computador, era durante o final do dia, cada dia você fechava o balancete anterior e tal, aquela coisa. Tinha dia que agarrava, porque o do dia seguinte só pode depois que o dia anterior ficou pronto. Tinha dia que embolava, já teve dia de virar à noite fazendo balancete diário de... Uma técnica que tinha é o seguinte, você agarrou nesse problema, pula esse problema, resolve todas as outras coisas primeiro, depois esse problema vai estar resolvido. E era assim que acontecia. Às vezes a pessoa agarra num problema, numa dificuldade, e tem vários outros para ser resolvido. Enquanto eu não resolver esse, eu não vou para frente. Não, larga esse lado, abandona. Deixa ele quietinho ali no canto. Ó. Existe esse problema na minha vida, eu vou botar nessa caixinha aqui. Agora eu vou resolver os outros. Eu vou resolver meu comportamento, meu semelhante, eu vou resolver a minha vida assim, eu vou resolver minha vida financeira, eu vou resolver minha vida amorosa, eu vou ver... Então, mas é que é problema? Estou resolvendo você, calma, fica aí, está congelado, daqui a pouco eu olho para você, e vai resolver outras coisas. Aí, enquanto não resolve esse aqui, a pessoa não olha para nenhum dos outros aqui de trás. Isso é crescimento. Às vezes a pessoa está apelando para resolver desemprego, crise familiar, doença, problema financeiro, e a fé dela é centrada. Jesus tem algo muito maior para você. Pula essa fase. Transforma de vida. Vamos viver outras coisas melhores e grandiosas em Cristo Jesus. E assim nós vamos para frente, transformando a nossa fé, aumentando o nosso padrão de Cristo. E aí, então, eu falei que ia pular o segundo e vou para um terceiro. Eu vou viver a transformação de Tito na minha vida. Olha só, esse terceiro não está aí na revista, porque eu que inventei, né? Vocês vão ver que está aí, tem a letra A e a letra B. O B eu pulei. Quando Paulo escreve para Tito, versículo 6, 5, ele está ali para colocar, capítulo 1, colocar em ordem as coisas restantes. Então tem coisa para acertar, certo? A revista também não vai colocar todas as coisas, porque algumas coisas são particularidade do grupo que nós temos. Então, veja bem, olha só, vamos viver um desenvolvimento. Se classifica na vida hoje. Se você fosse se classificar na vida hoje, vamos colocar que o mundo
é a carta que Paulo escreveu a Tito. Então, a carta que Paulo escreveu a Tito tem um segundo personagem. Tem Paulo, que é um tipo de personagem. Tem Tito, que é um outro tipo de personagem. Tem outros personagens, que é o versículo 6 do capítulo 1. Versículo 5, letra B. Constituísse presbítero, conforme te prescrevi, que era para Tito colocar presbíteros nas igrejas de Creta, de acordo com o que Paulo ensinou. Então, primeiro personagem, estilo de personagem, Paulo. Segundo, Tito. Terceiro, presbíteros. Outros personagens que tem na carta de Tito, capítulo 2. Homens idosos, mulheres idosas, aos moços, o próprio Tito e aos servos. Certo? O mundo é a carta de Tito, esse tipo de personagem. Estilo de personagem, Paulo. Outro estilo de personagem, Tito. Outro estilo de personagem, presbíteros. Outro estilo de personagem, as pessoas que estão presentes nas igrejas de Tito. Eu preciso de mudar de fase na minha vida. Eu preciso de evoluir na minha vida. Se eu me considero pessoas comuns, eu preciso ir para padrões elevados na minha fé e na minha relação com Deus. Se eu estou em meio termo, eu preciso avançar mais. Então, eu preciso de avançar na minha maturidade cristã e alcançar esse desenvolvimento, para que outras pessoas também conheçam a graça de Deus. Eu preciso desenvolver a minha fé cristã. Eu preciso desenvolver e ser uma vida frutuosa na presença do Senhor. Eu preciso produzir frutos. Então, eu preciso de viver a transformação. É preciso que algumas coisas nós precisamos fazer. E eu preciso, primeiro, entender alguns fatos necessários na nossa vida de igreja. Veja bem, irmãos, olha para esse detalhe, que esse é um detalhe que nós precisamos de entender. Nós estamos passando de fase no estilo prático da vida cristã. Nós estamos vivenciando uma transformação no estilo de igreja. E você precisa entender isso. E eu vou tentar começar a explicar isso para a igreja. Olha só, nós temos na nossa igreja, e isso, a maioria das igrejas tem muito isso, várias idades, várias gerações. Na nossa igreja deve ter mais ou menos umas 4 ou 5 gerações. Nós temos aí, na geração de criança, só para explicar para os irmãos aqui ficar bem claro, nós vamos ter gerações de filhos pequenos que vêm para a igreja e os pais não vêm. Deixa eu tentar colocar isso claro para vocês. Nós vamos chegar nos pré-adolescentes, filhos que os pais são separados, e já nos adolescentes também. Nós vamos chegar na juventude, filhos que os pais nunca estiveram na igreja, mocidade. Os pais deles nunca estiveram na nossa igreja. Aí nós vamos para a outra geração, filhos que têm pais e têm filhos, né, dentro da igreja, avós. Aí nós vamos para os mais antigos, que são aqueles que sempre foram criados na igreja, a família da igreja, os filhos, uns estão, outros não estão, e nós vamos nessas fases. O estilo de instrução e educação da igreja continua o mesmo estilo de 30, 40 anos atrás. Se você for observar, a nossa igreja é assim. Não muda muito. É escola dominical, é revista. Nós nunca pegamos na escola dominical, vamos ler um livro, classe dos jovens, vamos ler um livro. Pega esse livro aqui, vamos ler o livro. Não, tem que ser revista. A gente, o estilo de ensino às crianças, embora sejam revistas novas, sejam ideias novas, mas nós continuamos no mesmo estilo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Quer dizer que nós precisamos avançar. Nós precisamos orar e pedir sabedoria a Deus. Senhor, espera aí. Olha, hoje já existe celular, hoje já existe computador, hoje já existe internet, hoje já existe transmissão, tem irmãos que nos estão assistindo pela transmissão, e nós estamos ainda arcaicos. E essas mudanças são necessárias
Essas evoluções são necessárias e importantes para a nossa geração. Em Atos, se não me engano, capítulo 13, versículo 36, ou versículo 23, não estou bem lembrado agora, vai dizer um texto assim: Davi viveu e serviu a sua geração. Na época de Davi era daquele jeito, porque a geração dele era daquele jeito. Imagina se o pastor dançar igual Davi dançou aqui, né? Vai ficar feio, né? Lá podia dançar daquele jeito, que era alegria, era expansivo, né? Imagina, e aí, se o pastor dançasse igual Davi dançou, e as irmãs criticassem igual Miriam criticou. Não, Miriam criticou, peraí, fiz confusão aqui, ó. Miriam foi, Mical, né? E aí, Miriam dançou depois que atravessou o Mar Vermelho, né? Mical criticou Davi, e aí as pessoas criticassem o pastor, acontecesse com as pessoas que criticassem o pastor, a mesma coisa que aconteceu com Mical, seria, né? Então, Davi viveu aquela geração lá do passado, aquela geração lá daquele momento, e agora é a nossa geração. Então, nós temos que sabedoria de Deus para viver esse tempo, e para viver a manifestação da graça de Deus. Nós não precisamos atualizar a Bíblia já é atualizada, né? Teve uma confusão danada aí, que um herege falou que precisa atualizar a Bíblia. Não tem, nós temos que nós nos atualizar na Bíblia. A Bíblia tem coisa escrita na época de Salomão, que usou pré-moldado na construção do templo, e tem gente querendo desatualizar. Se você observar, a Bíblia ensinou a fazer impressora multifuncional, porque existe a multiforme graça de Deus. Se ela aplica de várias maneiras, você tem celular que é várias funções, celular, fotografia, arquivo de documento e tudo. E a palavra de Deus já fala na multiforme graça de Deus, que é diferente para tudo quanto é lado. Você aprende muita coisa da palavra de Deus. Lá no livro do profeta ensinou a fazer cartaz grande para colocar na beira da pista, que é as propagandas. Até quem passa correndo consegue ler. O profeta teve que fazer a mensagem desse jeito. É super atual a palavra de Deus. Agora, o que eu preciso é eu me atualizar na minha geração, de acordo com o que Davi fez. Ele viveu a geração. Então, a gente precisa caminhar com isso. E esse é um desafio que nós temos. Buscar essas mudanças e promovê-las com sabedoria de Deus, instrução do Espírito Santo e crescimento na palavra de Deus. Essa revista nos desafia a essas situações, a serviço e discipulado. E nós precisamos. E essa palavra, discipulado, nós temos que fazer com ela a mesma coisa que a palavra desgraça nos convida a fazer. Estudar o que significa discipulado. E estudar o que ela precisa ser colocado na prática. Porque Jesus nos disse, ide e fazei discípulo. E eu preciso de adequar a realidade da geração que eu estou vivendo hoje na necessidade de fazer discípulo. Amém? Que Deus nos abençoe, que a próxima revista seja tão bem estudada quanto essa, mas que mais ainda seja colocada em prática na nossa vida. Vamos orar, encerrar esse momento, e após então, cada um querendo pegar aqui a revista que começa amanhã, tem aqui do lado de cá e tem aqui do lado de lá, leva para casa. Se lembra de alguém que precisa, pode levar para entregar, porque aí já entrega, a pessoa já começa a fazer o estudo da revista, tá bom? Algum aviso mais? Não, né? Já foi dado? Então vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse dia especial na Tua casa, junto com os nossos irmãos, ao estudo da revista da Escola Dominical, aonde nós somos despertados, Senhor, para viver de forma prática as implicações, as exigências e a necessidade da manifestação da graça de Deus em nós. Ó, Pai, muito obrigado por tão grande salvação que nos alcançaste, porque nos fizeste povo de Deus, porque nos tem dado o privilégio de sermos missionários. Mas ensina-nos, ó Pai, a viver a nossa geração, ensina-nos, ó Pai, a manifestar a nossa fé madura, Pai, de crescimento, que as nossas preocupações sejam em viver de acordo com a Tua palavra a cada dia. Leva-nos em paz para os nossos lares, abençoe aqueles que ainda irão votar, dê a eles, ó Pai, sabedoria e a unção do Senhor, e a certeza de que Tu reinas, ó Pai,
soberanamente, e que, Senhor, a resposta que já temos é aquela que o Senhor há de colocar, Senhor, para todas as pessoas da cidade. Abençoe, Senhor, abençoe a todos nós, Igreja do Senhor Jesus, para que realmente, debaixo da Tua graça, possamos viver de maneira piedosamente e de maneira sensata e justa, Pai. Cuida de cada um de nós. Nós oramos, agradecidos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.